nesta edição, o uso racional de medicamentos é tema da nossa entrevista. E a reportagem da semana aborda os desafios da mobilidade metropolitana. Veja agora a sessão No Ponto. O bicentenário da independência, que nós estamos falando em 2022, o Brasil Inteligente aborda isso de uma forma bem próxima, onde nós estamos frisando as dificuldades, onde nós estamos frisando as necessidades, onde nós estamos frisando o que é possível ser feito para que a gente consiga superar, consiga melhorar e consiga dar maior condição de vida aos trabalhadores brasileiros. Nós pensamos muito em tecnologia, em desenvolvimento. A educação é um fator primordial no Brasil Inteligente. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, o tema agora é uma campanha da CNTU, que é muito importante para a saúde. O uso racional dos medicamentos. Quais são os desafios, quais os avanços e retrocessos desta temática? Nós vamos conversar com um representante de uma entidade mais que especializada neste assunto. Nós estamos recebendo o Hilke Novato, que é vice-presidente da FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, que é uma federação filiada à CNTU. Hilke, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, nós que agradecemos esse espaço importante do Jornal dos Engenheiros para poder falar para a sociedade sobre esse tema que de fato nos preocupa. Perfeito. Hilke, o Jornal do Engenheiro tem conversado com representantes das federações ligadas à CNTU a respeito destes temas que eles estão encampando, né? Por exemplo, mobilidade urbana está com os economistas, o uso pernicioso de agrotóxicos com os nossos queridos amigos nutricionistas, internet pública com a Federação Nacional dos Engenheiros, enfim, várias temáticas aí a respeito de desenvolvimento, de inovação. Como é que a sociedade avança discutindo esses assuntos? A respeito do uso racional de medicamentos, como está a situação, na verdade, como está este problema? As pessoas hoje, por exemplo, a automedicação, ela é um problema grave? Nós temos como mensurar esse problema? Sim, nós temos elementos que justificam uma ação e aí a incorporação das demais categorias profissionais, no âmbito da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Regulamentados, Universitários Regulamentados, que é a CNTU, se justifica. A nossa campanha ela vem exatamente a partir de um estudo e um conhecimento sobre o consumo de medicamentos em nosso país. A Federação Nacional dos Farmacêuticos já desenvolve essa preocupação que vem desde a década de 90 em relação à questão dos medicamentos para a população do mundo, de modo geral. Alguns números, estatísticas, nos reportam aí a dimensão desse setor. O Brasil hoje movimenta por ano cerca de 62 a 65 bilhões de reais em medicamentos. Hoje somos o 5º país do mundo em movimento financeiro com medicamentos. Nós somos, infelizmente, o campeão mundial de automedicação e também de intoxicação medicamentosa. Hoje, para você ter ideia, o medicamento é o agente que mais causa intoxicação na população em geral. Ultrapassa em muito picada de animal peçonhento, picada de escorpião, de cobra, etc. Ultrapassa o uso de agrotóxico, o uso de produtos químicos. Então, esses dados, somados a algumas informações, por exemplo, o Brasil hoje é um país que tem o maior número de farmácias e drogarias do mundo. Para você ter ideia, nós temos, por conta do contexto da cultura do medicamento e também da regulação sanitária, nós chegamos a ter mais farmácias e drogarias do que a China, que tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quer dizer, ainda proporcionalmente a gente tem bastante pontos de venda de remédio. Exatamente. E muitos desses pontos de venda ainda trata o medicamento como uma mercadoria comum. Então, no bojo dessa campanha, a qual a gente traz aí a possibilidade de estar compartilhando com os demais colegas das profissões no bojo aí da CNTU, trazemos também a preocupação de trazer a sociedade civil para essa discussão.
o uso racional de medicamentos não é coisa só de farmacêutico ou de profissional de saúde. É coisa de toda a sociedade, de todas as profissões, porque de fato todos nós utilizamos assim ou assado o medicamento, né? Uma vez ou outra nós usamos medicamentos até como profilaxia, até como prevenção. Então interessa a sociedade como um todo. Agora o fato é que, em que pese alguns avanços importantes por parte do governo federal, do Ministério Público, do Ministério da Saúde, né, também dos estados e municípios, do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da regulação sanitária, ao uso indiscriminado, a automedicação, ainda é um problema de saúde pública. Daí a necessidade de a gente utilizar os instrumentos necessários, a informação, para fazer com que a gente possa estar minimizando aí essa questão que nos afeta a todos. Perfeito. Hilke, tivemos notícias aí de que legislações foram modificadas para que a disposição dos remédios nas farmácias fosse de maneira diferente, até para coibir essa liberdade que o cliente, que é um leigo na questão medicamentosa, né, da aplicação medicamentosa, vá lá, pegue um remédio que, né, está lá à vista, está próximo dele e compre e o use. Essa mudança na legislação foi positiva e se sim, se ela precisa só ser aplicada ou se precisa ser feito mais coisa? Sim, essa mudança na legislação, ela vem ao encontro de um debate que nós fazemos, que faz parte da campanha, de ter a farmácia como estabelecimento de saúde e não um estabelecimento meramente comercial, né? Nós fazemos essa defesa, é assim que vigiu ainda nos países de onde a farmácia brasileira é originária, dos países europeus, a farmácia deve ser um estabelecimento de saúde. E aí nós temos uma preocupação que essa banalização do medicamento, disposto em gôndolas, né, possibilitando e influenciando a sua utilização por parte do cidadão que ali está vendo, isso não é benéfico para a população. É importante dizer e esclarecer que esse medicamento ainda continua à venda sem a receita, continua de venda livre. Só que agora nós defendemos com a orientação do farmacêutico, né? Então essa é uma medida importante. Nós, por exemplo, achamos que colocar medicamento nas prateleiras dos supermercados não traz nenhum benefício para a população, porque todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais muito sérios, né? Um exemplo, o paracetamol, que é um analgésico antitérmico muito comumente utilizado, se usado em doses inadequadas, e aí não precisa ser muita coisa, ele pode trazer, por exemplo, intoxicação hepática severa, levando extremos a óbito. Agora, existem algumas outras ações que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, essa cultura do consumo do medicamento, né, indiscriminado e irracional no Brasil, também deve-se à ação da indústria que está ainda desregulamentada, vamos dizer assim, né? A propaganda maciça de medicamentos se vê na grande mídia e que chega diretamente ao consumidor, né? É um fato que contribui, né, sobremaneira para esse consumo indevido. Então nós precisamos também, e isso faz parte da ação da Federação Nacional, estamos trazendo aí para os colegas da CNTU, de que abarque também essa campanha no sentido de que a propaganda maciça de medicamentos traz prejuízo à população e não aumenta o acesso, né? Então não justifica tratar o medicamento como um bombom, né, de chocolate, etc. Daí a nossa preocupação em que a disposição dos medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos não seja banalizada, né? Nós defendemos a farmácia enquanto estabelecimento de saúde e o medicamento como um instrumento de saúde. É possível trabalhar dessa forma? Sim, porque nós temos em países desenvolvidos, países europeus, uma realidade que diminui ou evita o uso indiscriminado dos medicamentos ao se tratar da disposição deles no estabelecimento farmacêutico. Perfeito. Nessa entrevista, o Jornal do Engenheiro está debatendo o uso racional dos medicamentos. É uma bandeira da FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, que compõe aí o grupo de entidades que fazem parte da CNTU. E no próximo bloco, a gente vai avançar um pouquinho mais na questão regulatória da propaganda e como é que fica essa dicotomia. Existem dois remédios para o mesmo mal. Como é que também eles vão divulgar as suas marcas? Queria saber
a opinião institucional da FENAFAR e também a respeito da nossa 4ª jornada Brasil Inteligente, que ocorreu há pouco, e falar dos avanços aí nesta luta pelo uso racional dos medicamentos. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. E a reportagem da semana aborda os desafios da mobilidade metropolitana. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, recebendo Hilke Novato, vice-presidente da FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, e tratando sobre o uso racional dos medicamentos. Você se automedica? Você pega aquele remédio na bolsa da amiga, do amigo, fala, vou tomar porque serviu para um e também vai servir para mim? Hilke, como é que a gente faz para fazer com que as pessoas tenham a cultura de respeitar a intermediação do farmacêutico? Ou seja, eu não tenho conhecimento técnico, científico específico para tomar a melhor decisão em qual medicamento tomar. Como é que a gente faz com que essa cultura tome aí a sociedade? Perfeito. Essa pergunta sua, Fábio, é um debate importante, interessante, porque nos leva a uma discussão sobre a responsabilização. Nós temos um mote, sempre defendemos, que a informação é o melhor remédio. Mas nós não podemos responsabilizar o consumidor de que ele defina o que deve tomar ou não por conta das informações técnicas que permeiam uma situação muito específica. Então não cabe ao consumidor, né, ao cidadão leigo, conhecer efeitos colaterais, reações adversas do medicamento. Isso são conhecimentos próprios dos profissionais da saúde envolvidos com esse debate. Portanto, a informação que o profissional de saúde, no caso o farmacêutico, repassa para esse consumidor, para esse cidadão, ela é indelegável. Nós não podemos, a sociedade não pode abrir mão dessa situação. Então, nós discutimos se o direito à informação sobre medicamento, o direito à assistência farmacêutica, é um direito de cidadania. É por isso que batemos na tecla, a farmácia deva ser um estabelecimento de saúde. O cidadão, a cidadã tem o direito de ter informações sobre determinados medicamentos. Como já dissemos, todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais. Perfeito. A gente está finalizando essa entrevista, mas eu queria abordar um assunto que eu comentei no bloco anterior. Como é a ideia, a síntese da ideia da FENAFAR, da propaganda dos medicamentos? Porque acontece o seguinte, eu acredito, deva ter um medicamento A, de uma marca A, e um medicamento da marca B, que tenham o mesmo efeito, que sirvam para os mesmos sintomas, e os dois têm o mesmo efeito. Ou seja, não tem, não, esse é para pressão alta, esse se você não tem pressão alta. Enfim, deve ter o mesmo medicamento. Acredito que o farmacêutico, eticamente, seja orientado a fazer o seguinte, olha, é igual, o senhor escolha aí, deve ter relação de preço, enfim, esse é igual, tanto faz um quanto o outro, o senhor tome a liberdade de escolher qual o senhor quiser. Qual é a orientação da FENAFAR de propaganda? O que você acha ideal? Porque esses dois aí têm que competir num mercado, né? Eles têm que sobreviver. Como é que a FENAFAR vê esse lado aí mercadológico? Essa é uma questão essencial na relação com o medicamento por conta do que nós temos, o que representa a indústria farmacêutica em nível internacional, o comércio varejista do medicamento no nosso país, o número de farmácias, drogarias, distribuidoras. E muitas em atacado, né? Vendem, uso contínuo, compra 2 caixinhas, leva a terceira. Exato. E aí, inclusive venda via internet, etc. Né? Então, portanto, é um mercado importante. Né? Alguns dizem que internacionalmente só perde para o mercado bélico. Outros dizem que até perde para o mercado bélico, mas mata muito mais. Essa é uma discussão que nós sempre trazemos à tona da importância desse mercado. A Federação Nacional tem uma defesa já histórica do acesso ao medicamento com qualidade. Então nós estivemos na primeira mão, juntamente com discussões em nível governamentais, ainda na década de 90,
quando da importância de se ter um medicamento genérico no nosso país. Nós fizemos uma defesa já na década de 80, quando uma discussão sobre essa questão dos genéricos, em 90 também. Então sempre fomos defensores de primeira linha. Por quê? Porque defendemos um medicamento de qualidade e que possibilite acesso à população. O medicamento no Brasil, o medicamento de marca, é um artigo de luxo, ainda é um produto caro. Uma pesquisa da Federação já de alguns anos passados revelava que o preço médio de receita no nosso país estava em torno de R$150. Isso é pesado para um consumidor que tem um salário reduzido, enfim. Nesse sentido, a gente defende o seguinte: maior acesso ao medicamento com qualidade. E se for preciso tirar a marca, que é o caso do genérico, né? O genérico é a quebra, ninguém é dono daquilo ali. Exato. Então, por isso não tem uma marca. Isso. Então, é essa a defesa institucional da FENAFAR. Essa defesa, claro, defender medicamentos genéricos. Se não tem marca, não precisa de divulgação. Para você ter ideia, o genérico já entra no mercado com, por lei, 35% mais barato do que o produto de marca. Nós defendemos que haja uma ação intensa por parte da política pública, no sentido de estimular os laboratórios nacionais a fabricarem cada vez mais genéricos para que a população tenha acesso. Agora é importante também que nós reconhecemos que tem uma parcela da população que não tem acesso nenhum, mesmo com um preço mais barato. Então, para essa parcela importante da população do Brasil, a assistência farmacêutica pública, com medicamentos, com farmácia, com farmacêuticos, equipes profissionais, com condições de trabalho, nos serviços públicos também é de fundamental importância. Nós defendemos que o país tenha soberania nacional em relação à política de assistência farmacêutica de medicamentos. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos utilizar a nossa rica flora nacional, as nossas possibilidades de pesquisa de novos fármacos, de medicamentos, para que nós saiamos da dependência da importação de matéria-prima externa. Então é fundamental que nós tenhamos essa visão global da importância dessa campanha do uso racional, que também discute o acesso. Daí a necessidade de envolvermos toda a sociedade civil nessa defesa em prol da própria população. Hilke, só nessa sua última resposta, eu já contei mentalmente aí mais umas 10 pautas para a gente falar aqui, mas infelizmente contra a falta de tempo neste programa não há remédio. A gente tem que acabar o programa, acabar a entrevista. Mas eu não posso deixar de perguntar para você o seguinte: o profissional farmacêutico que em algum momento se sinta ameaçado por essa lógica mercadológica, que o desvie até, alheio à vontade deles, o desvie da função pública de intermediar a relação do paciente com a vida mais saudável, ele encontra nos sindicatos e na FENAFAR canais para se defender, pedir uma ajuda. Olha, eu não estou conseguindo exercer o meu trabalho aqui por conta disto, aquilo e aquilo outro. Como ele faz? Quais são os canais que ele procura a FENAFAR, por exemplo, e obviamente seus sindicatos localmente? Sim, e essa lógica, ela acontece mesmo na prática do dia a dia, Fábio. Nós temos relatos, temos situações onde a imposição dessa lógica mercadológica tem levado a lógica mercadológica da venda dos medicamentos. Nós cunhamos até um termo chamado empurra-terapia, a farmácia, e aí por conta de comissões, impor que os trabalhadores vendam medicamentos a qualquer custo para o cidadão. Nós temos situações claras, inclusive de ações jurídicas, ações dos sindicatos em defesa dos farmacêuticos, por conta desse assédio moral por parte das empresas que querem fazer do farmacêutico um vendedor de medicamentos. Nós não compactuamos com essa proposição, ela não é benéfica para a população. E aí, através dos sindicatos, nós acionamos juridicamente situações como essa. Já tivemos relatos em diversos estados onde a federação tem o seu sindicato filiado, de ações na justiça trabalhista que reverteram em prol do farmacêutico. Nós tivemos um exemplo que ilustra bem essa condição, de uma determinação de uma empresa que o farmacêutico, ali o seu responsável pelo estabelecimento, recebesse
salário mínimo na carteira e tirasse, né, ganhos, oferisse maior lucro a partir da venda dos medicamentos que ele conseguisse fazer com que a população levasse, né? Olha, isso fere o trabalho profissional, fere a ética profissional, fere a dignidade do trabalho, e nós conseguimos reverter essa situação, e é bom dizer, numa empresa grande, numa rede de farmácias, né, que tem filiais em vários estados aqui na região sudeste. Então, esse é um papel do sindicato e é o papel que a Federação Nacional de Farmácia também faz a defesa, no sentido de que não é a defesa específica do profissional, é a defesa do cidadão em ter informação, em ter orientação correta para o uso racional do medicamento. Perfeito. Qual é o site da FENAFAR? É o www.fenafar.org.br. As pessoas podem, inclusive, solicitar as informações nos seus estados, que a FENAFAR repassa os seus sindicatos para um contato mais direto aí com o cidadão. Perfeito. E você está vendo a importância de se debater a questão medicamentosa, a questão da lógica de mercado aí que permeia a nossa saúde. Esta entrevista fica por aqui, mas se você quiser acompanhar outros temas abordados pelo Jornal do Engenheiro anteriormente, acesse o nosso portal na internet, www.cesp.org.br. Lá você vai encontrar a nossa videoteca completa de programas para poder escolher as temáticas aí e se aprofundar em diversos assuntos. Também compartilhe aí nas suas redes sociais se achou as temáticas interessantes. Esta edição que você acompanha não termina aqui. Fique conosco e saiba mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! A livre mobilidade é um direito de todos e este extrapola os limites das cidades. Estas crescem e cada vez mais interagem entre si. Diante disso, como fica o ir e vir na região metropolitana paulista? Nós estamos vivendo um momento histórico bastante importante porque há um crescimento da população, um crescimento demográfico da região metropolitana de São Paulo bastante estabilizado, menos de 1% ao ano, e ao mesmo tempo você percebe nesses governos que nesses últimos anos têm investido pesadamente na questão da mobilidade. Então, certamente, não há dúvida nenhuma, a cidade de São Paulo, que vive hoje grandes congestionamentos ainda, vai ter um quadro diferente nos próximos 5 a 10 anos. Isso é seguro. Investimento pesado, crescimento demográfico mais brando. Para Jurandir Fernandes, os investimentos em transporte são importantes. Porém, a ocupação do espaço urbano precisa ser pensada estrategicamente. É preciso também, a sociedade está percebendo isso, ter um uso do espaço urbano mais inteligente, mais racional. O uso e ocupação do solo, onde o emprego e o trabalho sejam menos distantes um do outro. Eu muitas vezes vejo algo desse tipo, a pessoa reclamando que ficou 3 horas para chegar no trabalho. Quando vai descrever, a pessoa mora na cidade de Tiradentes e trabalha em Osasco. Aí não há nenhum equipamento de mobilidade que vai resolver um problema de você circular numa das maiores aglomerações urbanas do mundo. São Paulo é uma das 4 ou 5 maiores aglomerações do mundo. Percorrer 50, 60 quilômetros da cidade de Tiradentes até Osasco num tempo menor do que isso. Então é preciso saber utilizar melhor o espaço urbano e é preciso continuar investindo pesado. A zona leste da capital paulista, nesse sentido, é um exemplo desse novo pensamento. Em vez de o cidadão ir atrás do emprego e serviços, estes podem ir até ele. O governo do estado fez lá Poupa Tempo, uma universidade, a USP Leste, shopping Itaquera. Foi uma motivação forte que o estado fez para que aquela área do metrô fosse utilizada por um gerador de renda e emprego. Só esse shopping que lá está gera 4.500 empregos lá na ponta do metrô. Está acabando de construir uma FATEC, fórum ali ao lado de todo aquele desenvolvimento do Itaquerão, daquela praça esportiva enorme, que vai inclusive acabar gerando também pequenas e microempresas no seu redor, pensões, hotéis, restaurantes, autoescolas que estão surgindo, enfim.
O importante é isso, é você descentralizar, criar policentros ou subcentros fora da região central. Elogiado pela rapidez e facilidade no acesso, criticado pela lotação, o transporte por trilhos pode e precisa receber a ajuda dos outros integrantes do sistema coletivo. Metrô, 3, o Estado está fazendo, mas é preciso também ter consciência que nós temos que abrir espaço para os ônibus. O que está acontecendo hoje? Nós estamos perdendo o passageiro dos ônibus, seja para os jovens que vão para as motos, seja aqueles que vão para carro, e muitos estão deixando os ônibus para ir para os trilhos, metrô e trens, que continua crescendo fortemente a demanda. Mas por quê? O ônibus ele é mundialmente utilizado em todas as regiões metropolitanas. Os ônibus têm um papel muito importante pela capilaridade maior que ele permite, mas ele não consegue andar. Então é preciso que os municípios invistam nos corredores de ônibus, nos BRTs, faixas exclusivas ou ruas exclusivas, invistam fortemente em criar espaço para os ônibus poderem andar. Com esses desafios à frente, a classe dos engenheiros organizados é exemplo de luta em prol da mobilidade metropolitana. E essa casa do CESP, o Sindicato dos Engenheiros, tem sido sempre muito receptiva a essa necessidade dos debates. Quantas e quantas vezes nós tivemos momentos difíceis para contornar, mudanças, inovações que muitas vezes a população ou aqueles que simplesmente torcem pelo pior não entendiam, e eu pedi muitas vezes ajuda a essa casa. De que tipo ajuda? Vamos fazer debates, vamos trazer todos para um cenário democrático de troca de ideias, porque as inovações também são, muitas vezes, mal interpretadas e mal vistas. O monotrilho, por exemplo. O monotrilho, no primeiro momento, foi visto com muita desconfiança. Hoje nós temos, em andamento, um equipamento inovador, rápido de construir, metade do custo do metrô enterrado, e que nós estamos lançando esse primeiro trecho, que é agora de Oratório, entre Oratório e Vila Prudente, agora no final de 2013, o ano que vem até São Mateus, e a novidade que passa por aí, que segundo consta, vai ser premiado, está sendo cogitado como premiado, do maior elemento inovador do biênio. É um design totalmente novo, com uma capacidade para 1.000 pessoas, cada composição dessa, uma velocidade de até 80 km por hora, com um headway, o intervalo entre composições podendo chegar a 75 segundos. Então é tudo isso que muitas vezes precisa um ambiente como este, do Sindicato dos Engenheiros, que possa trazer todos aqueles que se opõem até por desconhecimento para um debate franco e democrático. E o sindicato sempre foi muito ativo assim. Para saber mais a respeito da contribuição da engenharia para a mobilidade urbana, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.